não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Um pensamento me ocorreu durante a sua exposição. Foi da aula passada. Se o edifício cosmológico dominante, construído sobre os falsos pilares da autoridade científica, começa a ruir, seria correto imaginar que o vácuo criado pelo seu desaparecimento possa ser preenchido justamente pela operação do erro, como afirma o livro do Apocalipse, formando então um cenário propício ao estabelecimento do sistema religioso do anticristo. Sei que pode não ser prudente tirar certas conclusões, mas não posso ignorar essa percepção. Bom, aí você tocou no problema central do nosso tempo. Quer dizer, este período, vamos dizer, da ideologia moderna, fundada sobretudo, vamos dizer, na autoridade da ciência materialista. Isso aí está caindo, é um edifício que está ruindo por todas as paredes. E a epidemia de fraude científica que houve nos últimos 50 anos é uma coisa, vamos dizer, já é suficiente para que você perca totalmente a confiança na idoneidade da classe científica. Né? Então isso aí não se aguenta por mais muito tempo. A pergunta é exatamente essa: o que vem depois? Bom, com isso, a gente toca num outro problema que eu já havia pensado em tomar mesmo como tema desta aula, e que, embora eu não vá explorá-lo completamente aqui, hoje eu não tenho como deixar de tocar em função justamente dessa pergunta, que é o problema das relações entre linguagem e realidade. Na modernidade, toda a modernidade, ela se dirige, a modernidade e a pós-modernidade, toda ela se destaca, entre outras coisas, entre outros traços, por uma consciência muito aguda do abismo entre linguagem e realidade, ou entre pensamento e realidade. No momento em que Kant isola todos os produtos do nosso pensamento, do nosso conhecimento, e os explica como criações do nosso próprio aparato cognitivo. Quer dizer, nós temos um aparato cognitivo constituído assim, assado, e tudo que nós pensamos provém, vamos dizer, das exigências internas, da estrutura interna desse aparato cognitivo. E nós não podemos ter jamais a certeza de que isso corresponde a algo no mundo exterior. Quer dizer, do mundo exterior nós só temos, segundo Kant, as experiências sensíveis. Experiências sensíveis que, segundo ele, vêm sem forma nenhuma, são caóticas. E vamos dizer, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa inteligência que monta tudo aquilo. Então nós não podemos saber jamais se a nossa montagem, que a montagem que nós fizemos, corresponde a algo no mundo exterior. Essa linha de pensamento, evidentemente, ecoa o negócio da dúvida sistemática do René Descartes. Quer dizer, no momento em que um homem duvida de tudo o que ele sabe, então ele está criando ou percebendo um hiato, um abismo entre pensamento e realidade. Quer dizer, eu não sei se tudo o que eu penso é tudo imaginação, fantasia, ou se corresponde a algo no mundo exterior. Então, vamos dizer, de Descartes a Kant, a consciência deste hiato vai se tornando cada vez mais aguda. Você vê que entre os dois aparece a figura de David Hume, onde ele diz que nós não podemos
ter a certeza sequer de que por trás dos nossos vários estados mentais, dos nossos vários pensamentos, existe um eu pensante. Ele diz, olha, eu vejo pensamentos, mas eu não vejo eu nenhum pensando. Hein? Isso é o que ele diz. Né? Quer dizer, ele nega até o cogito ergo sum. E ele diz, cogito ergo cogito. Não sei se eu também sum. Né? Quer dizer, o fato de que eu estou pensando realmente não significa que eu exista como substância. Eu posso existir apenas como estados momentâneos. Então, eu tenho esse pensamento, depois o outro pensamento, esse estado, depois aquele estado, etc. Mas não significa que exista um eu substancial por trás de tudo isso. Então, isso quer dizer que o hiato não é só entre o pensamento e a realidade exterior, mas entre o homem enquanto sujeito pensante e o homem enquanto sujeito existente. Quer dizer, eu não sei se o que eu penso a respeito de mim mesmo corresponde àquilo que eu sou. Eu posso estar pensando um monte de coisa, mas por baixo disso eu permaneço um total desconhecido. Quando aparece depois a psicanálise com a noção do inconsciente, né, a psicanálise te convence de que por baixo do que você sabe a seu respeito existe um outro indivíduo obscuro e desconhecido, e que esse é a sua verdadeira substância, o tal do id. Não é isso? E existe um psicanalista francês, Gérard Mandel, ele diz que longos anos de prática de psicanálise o induzem a pensar que o tal do id existe mesmo como pessoa, quer dizer, um outro sujeito desconhecido que está por trás da pessoa que está se apresentando diante dele. Né? Depois, com os estudos linguísticos, o que acontece? A linguagem vai se tornando, a linguagem, provavelmente não, as línguas vão se tornando objetos de estudo, né, que têm a sua forma, a sua estrutura, as suas regras, a sua substância, e que não tem absolutamente nada a ver com a estrutura da realidade. Quer dizer, a própria realidade se torna objeto. Né? A própria realidade, não, a própria linguagem se torna objeto de estudo e chega a um ponto em que parece que todos os nossos pensamentos sobre o mundo exterior não são senão convenções linguísticas projetadas quase que abusivamente sobre o mundo exterior. Você vê aqui nessa área de estudo sobre língua, literatura, etc., não há praticamente ninguém que não esteja convencido de que as convenções da gramática ou da lógica predominam amplamente sobre a percepção de realidade. Não é isso? Então, esta é a tendência geral dos últimos 3 ou 4 séculos. Quer dizer, começa com a dúvida cartesiana e termina, vamos dizer, com o chamado desconstrucionismo, onde praticamente tudo o que nós imaginamos saber são apenas combinações de palavras que nós montamos na nossa cabeça, e tudo o que nós sabemos é, de fato, um dicionário. Um dicionário, um livro de gramática. Né? E o resto é tudo imaginário ou suposição, quer dizer, suposições. Ou seja, o mundo da nossa linguagem, do nosso pensamento, está totalmente e eternamente separado de qualquer coisa que nós possamos chamar de realidade. Né? Então, todo esse desenvolvimento histórico, essa linha de desenvolvimento histórico, a mim me parece completamente louca. Porque com tanto mais certeza e com tanto mais força probante eles mostram aquilo que eles estão dizendo, tanto mais na vida real eles se desmentem a si mesmos. Não é isso? Eu sempre me perguntei, por exemplo, se Kant acredita que nós só temos conhecimento dos fenômenos e nunca da coisa em si, ao escrever um livro, ele espera que eu conheça apenas o aspecto fenomênico da filosofia dele ou a verdadeira filosofia dele. Quer dizer, o fato de ele escrever o livro desmente tudo que está escrito no livro, ainda que aquilo que ele diz no livro esteja perfeitamente correto e demonstrado, etc, etc. Então, é como o indivíduo que viesse da casa dele até a sua casa para te demonstrar a inexistência do movimento. Eu digo, mas por que você veio até? Por que você se moveu para mostrar que não existe o movimento? Não é isso? Então, evidentemente, há algo de errado em toda esta coisa. E, por exemplo,
quando nós falamos, nós sempre usamos, pelo menos nas línguas ocidentais, a maior parte das línguas que nós conhecemos, usamos essa estrutura de sujeito, verbo e objeto. Para toda esta tendência, essa tradição moderna, essa é apenas uma estrutura da própria linguagem que não tem nada a ver com o mundo exterior, né? No entanto, se você observa qualquer fato, por mais mínimo que seja, que está acontecendo, você vê que ele tem em si mesmo a estrutura de sujeito, verbo e objeto. Ou seja, o sujeito, a ação e o objeto sobre o qual incide a ação não se confundem. Mesmo quando é uma ação reflexiva, a ação que incide sobre o próprio sujeito, este sujeito, enquanto objeto, é distinto do sujeito enquanto agente da ação. Por exemplo, se você agora estava vindo para cá, de novo, observei a mesma coisa pela milionésima vez. Então você vê um carro, eu vi um carro percorrendo a rodovia 95. Então, o carro poderia estar parado. Se ele não tivesse a menor possibilidade de estar parado, ele estaria se movendo eternamente. E se ele estivesse se movendo eternamente, o seu movimento seria absolutamente imperceptível, né? Nós só percebemos o movimento porque ele pode parar. Não é isso? Então, o que quer que fosse um movimento eterno, tá certo? Nos pareceria como se fosse um ente estável e absolutamente imutável. Então isso quer dizer que eu só sei que o carro está se movendo porque eu sei que ele pode parar. Eu também sei que o lugar onde ele está se movendo não é ele. Porque se ele está se movendo, vamos dizer, num determinado pedacinho da rodovia 95, é porque no instante seguinte ele está em outro pedacinho, e não no mesmo. Se ele se movesse permanentemente no mesmo lugar, né, na mesma, sei lá, milha 42,3, né, e ficasse ali, eu diria que ele não está se movendo, eu diria que ele está parado. Portanto, a diferença entre o carro e o lugar onde ele está se movendo é óbvio, né? E também, vamos dizer, o próprio movimento é distinto de uma coisa e da outra. Então, você vê nitidamente a estrutura de sujeito, verbo e objeto. Ou seja, como é que eu posso conceber que foi a minha cabeça, o meu cérebro, que, após ter criado a gramática, projeta indevidamente a estrutura da gramática sobre este acontecimento e o modela de acordo com suas próprias regras, passando por cima da estrutura do próprio fato exterior. Simplesmente não haveria fato exterior sem isso. Então isso quer dizer que, do mesmo modo como nós não podemos conceber nenhuma percepção de fato considerando totalmente separado das regras da linguagem, também não posso conceber as regras da linguagem separadas dos fatos. Porque, veja, se eu olhando um carro que se move na estrada, né, eu não consigo distinguir o carro da estrada, o carro do movimento, o movimento da estrada, etc, etc. Se eu confundo tudo isso, ainda que esteja havendo essa distinção fisicamente, como é que eu conseguiria perceber a distinção entre sujeito e objeto na pura gramática, que é um negócio muito mais abstrato? Seria impossível. Então isso quer dizer que a estrutura da frase na gramática e a estrutura do acontecimento real, elas têm, vamos dizer, uma ligação muito próxima, embora permaneçam distintas. Porque se eu não fosse capaz de perceber a diferença entre o fato e a frase com que eu expresso, eu não poderia perceber o próprio fato. Ou seja, quando eu vejo o carro se movendo na rodovia 95, eu digo, olha, eu vi um carro andando na rodovia 95, né? E eu tenho que saber que o carro andar na rodovia 95 é uma coisa e eu dizer isso é outra. Ou seja, a estrutura do fato se expressa de uma maneira
translúcida, transparente na estrutura da linguagem. Embora essa estrutura da linguagem também possa ser concebida separadamente. Porque se eu não pudesse, eu não conseguiria distinguir entre linguagem e fato. Tá certo? E eu não poderia distinguir, portanto, entre eu ver um carro andando na rodovia 95, eu pensar num carro andando na rodovia 95 e eu dizer algo a respeito. Portanto, vamos dizer, essa autonomia da linguagem como enquanto objeto, que é, vamos dizer, o grande cavalo de batalha de todo o ciclo moderno, ela simplesmente não existe. A língua só se torna um objeto por um esforço de abstração, não naturalmente. Quer dizer, não existe isso. Aqui está a estrutura da língua e lá está a realidade. Não, as duas coisas sempre estiveram juntas. Quer dizer, eu perceber algo na realidade já é percebê-lo com uma estrutura gramatical e lógica implícita nele. E depois, refletindo sobre o que eu fiz, o que eu mentalmente produzi, eu posso tomar em consideração somente os meus atos mentais, somente a construção que eu fiz, separando o fato. Mas isto não existe, essa separação não existe em si mesma. Esta é uma reflexão posterior que faz isso. É o mesmo caso do David Hume, que fala das bolas de bilhar. Ele disse, eu vi uma bola andando e depois vi a outra se movendo, mas eu não vi causa. Eu digo, não, você não viu nada disso. O que você viu foi um fato único, que você não é capaz de dizer onde terminou o movimento da primeira bola e onde começa o movimento da bola, onde ela bateu. Você viu um processo único e depois você o seccionou abstrativamente em vários pedaços. Quer dizer, a continuidade desse processo é que se chama causa. Não é isso? O fato de que o movimento de um objeto se prolongue no movimento de outro objeto sem que você possa cortar uma coisa da outra, é isso essa continuidade que nós chamamos de causa. Como um único movimento é transferido de um agente para outro agente. Portanto, você viu a causa, sim. Agora você viu a causa e depois você a seccionou nos seus vários pedaços e agora você diz que não está vendo nada. Então, ele está contando a história inversa. Esse pessoal que examina a estrutura da linguagem e pretende separá-la da estrutura da realidade, está fazendo a mesma coisa. Eles contam uma história invertida e depois tomam essa mesma história como se fosse um objeto e começam a seccioná-la em pedaços. E daí depois não consegue juntar os pedaços de novo. Quer dizer, tudo isso é expressão de uma espécie de psicastenia, de fraqueza mental sistematizada e tornada uma ciência. Como dizia o Rui Barbosa, a estupidez também é uma ciência. Prova é que o Dr. Emir Sader foi eleito presidente da casa do Rui Barbosa. Então, tudo isto nos mostra que a estrutura da linguagem é a própria estrutura da realidade, tomada, por assim dizer, em miniatura. Tá certo? Não há nenhuma inadequação profunda entre a linguagem e a realidade. Tá certo? A única inadequação que existe é o seguinte, é que nenhum de nós pode pensar tudo, nenhum de nós pode saber tudo. Então, o que quer que nós digamos é sempre incompleto. E existe um coeficiente, vamos dizer, de erro possível, graças a essa incompletude e apenas graças a ela, e mais nada. Quer dizer, não há esse abismo entre linguagem e realidade, mas existe a incompletude que não é da linguagem, é a incompletude nossa, porque nós somos mortais. Nós só vivemos um tempo, nós só temos determinadas experiências e não outras, e nós só podemos falar daquilo que nós sabemos, e não daquilo que os outros sabem ou de que Deus sabe. Mais ainda, observem que tudo, absolutamente tudo o que lhes chegou da realidade, desde que vocês nasceram, chegou sob a forma de fatos que se desenrolam no tempo. Não houve nada de permanente e imutável que você visse. As coisas que nos parecem permanentes são apenas coisas mais duráveis do que outras, né? Não é isso? Por exemplo, você vê uma montanha, né, e você vê, sei lá, o bode subindo a montanha, fala, bom, você está vendo o movimento do bode, mas a montanha está parada no lugar. Isso quer dizer apenas que a vida da montanha é mais durável que a vida do bode, mas ela também se formou um dia, ela se desfará no outro dia, embora isso possa levar
milhões de anos, sei lá. E ao passo que o bode, coitado, ele vai viver 5, 6 anos, olha lá, né? Não sei quanto dura um bode. Então, tudo o que lhes chegou sob a forma de algo que nós chamamos acontecimentos. Então, isso quer dizer que a estrutura da realidade é a estrutura de uma história. Nessa história, você distingue entre as ações e os agentes, supondo que os agentes duram menos do que as ações, porque senão eles só poderiam cometer uma ação. Não é isso? Então isso quer dizer que uma pessoa que vai durar, digamos, 60, 70, 80 anos, ela vai praticar muitas ações que vão durar menos do que 60, 70, 80 anos. E elas vão continuar mais ou menos estáveis durante esse período. Tá certo? Então, não só tudo o que acontece tem uma estrutura temporal narrativa, mas a distinção entre o sujeito e a ação é uma condição sine qua non para você perceber a ação. Assim como a distinção entre o sujeito, a ação e o objeto da ação, ainda que o objeto seja o próprio sujeito, também é necessário. Por exemplo, se você diz, fulaninho se matou. Ele não matou outra pessoa, ele matou a ele próprio. Ora, isso significa que em que sentido o objeto da ação é diferente do seu sujeito? É muito simples, porque a ação se consuma no instante que o sujeito morre. Se ele não morresse, diria apenas que ele tentou se matar a si mesmo e seria outra ação completamente diferente. Você só diz que ele se matou, por quê? Porque ele está morto. Mas não foi enquanto morto que ele cometeu a ação. Ele não pode se suicidar depois de morto. Portanto, há uma diferença brutal de estado entre ele enquanto sujeito da ação e ele enquanto objeto da ação. Não é isso? Então, isso, vamos dizer, qualquer ação, por mais simples que seja, é assim. Quer dizer, você pode distinguir entre dois estados do mesmo sujeito, né, certo? E a coexistência desses dois estados seria incompatível com a ação. Por exemplo, o indivíduo penteia o cabelo, portanto, você supõe que o cabelo dele ficou penteado, coisa que não estava antes, né? Se já estivesse penteado, o sujeito continua penteando, você não diz que ele está penteando, você diz que está fazendo alguma outra coisa. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.